Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E este vídeo é uma continuação do vídeo onde eu expliquei sobre a CNN, a Certidão Negativa de Naturalização. Eu vou deixar linkado agora, nunca sei se está aqui ou se está aqui, mas enfim, em algum lugar aqui vai ter um card para você assistir aquele vídeo. Assista aquele vídeo primeiro, porque lá eu explico para que serve este documento, tá? Agora é um vídeo prático, vou te mostrar, colocando a mão na massa, como que você emite a certidão negativa de naturalização do Dante House italiano, do seu antenato italiano. Tá, nós já estamos aqui no site do Ministério, do Departamento de Imigrações do Departamento Nacional de Justiça. E existe, tá bom, alguns critérios, tá? É preciso que você já tenha em mãos estes documentos aqui, ó. Você precisa ter a certidão do italiano em mãos, pode até ser uma certidão um pouquinho mais antiga, mas você precisa ter esse documento em mãos, e você precisa ter as certidões brasileiras, também antigas, tá bom? Você, neste primeiro momento, tá? Esse vídeo é para ver se o seu antenato italiano se naturalizou, ou seja, se ele deixou de ser italiano ou não. Aqui ainda não é um procedimento para verificação de erros e variações, isso daí é uma outra coisa, tá bom? Então por isso que você pode utilizar para verificação da naturalização ou de uma eventual naturalização dele, os documentos antigos. Bom, para que serve? Por que eu preciso da certidão do italiano emitida na Itália e das certidões brasileiras antigas? Exatamente para verificar o nome dele, ó, o número 1, tá? A certidão italiana serve para verificar o nome completo dele, nome dos pais e data de nascimento. E os documentos brasileiros servem para a gente saber quais os nomes que ele utilizou no Brasil, e aqui eu coloco o meu exemplo para você. O meu Dante Causa se chamava Giordano Barbiero, mas eu não sabia que ele se chamava Giordano Barbiero. Para mim, quando eu peguei os documentos no Brasil, quando eu peguei a certidão do meu pai, por exemplo, lá estava escrito assim, do meu avô, estava escrito assim, avós paternos, e estava assim, ó, Jordão Barbiero. Eu nem sabia, olhem vocês, eu nem sabia que Jordão naquela época, que não existe o J, e eu falei isso lá no vídeo anterior, então assista aquele vídeo, tá? Então, pra mim o nome dele era assim, ó, inclusive eu pedi pra Itália esse documento chamado Jordão Barbiero. Depois eu descobri que não é Jordão, que é Giordano. Depois que eu descobri que lá Giuseppe é José, Giovanni é João, Giuseppe é José, Pietro é Pedro, tudo eu falo isso lá no outro vídeo. Então vamos ver na prática? Partindo do pressuposto que você já está com a certidão em mãos e você já sabe o nome dele, eu vou apagar isso daqui, ó. Nós precisamos, nome dele, temos aqui, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, 26/3/1862, eu não sei se essa data é certa, mas não importa, aqui a gente só está fazendo uma simulação, tá bom? Então digamos que nós temos isso daqui, tá? Estas informações aqui. E no Brasil, quando está escrito aqui, tá vendo? Jordão Barbiero, é que nas certidões. Então ele se casou no Brasil e no Brasil ele deu o nome de Jordão Barbiero. Aí eu pego, por exemplo, uma certidão lá do filho dele, tá escrito filho de Jordão Barbieri. Então é por isso que você precisa saber isso daqui, tá bom? Então eu vou minimizar essa tela aqui, deixar ela aqui quietinha, por enquanto, para mostrar para você, ó. Estamos no site, deixa ela maior para você ver. Departamento de Imigrações, Secretaria da Justiça. Tem duas partes, tá bom? Nós temos os dados do requerente, que somos nós, você, eu somos os requerentes, e o requerido é o nosso italiano, tá? Então você vai reparar que aqui nós precisamos colocar os nossos dados pessoais. Aqui nós vamos colocar o nome do italiano, o sexo dele, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento e o país de nascimento. E aqui você tem esse sinalzinho de mais, tá? Esse sinalzinho de mais, quando você coloca o mouse aqui, ó, ao clicar em mais, o sistema incluirá mais um campo de pesquisa de nomes, que é o que a gente vai utilizar aqui. A gente vai colocar estes outros nomes aqui, ó. Cada vez que a gente clicar ali no mais, a gente vai colocar esta variação que consta aqui. Você vai entender, você vai ver isso na prática. Então vamos lá. Primeiro, requerente. Você. Então eu vou fazer essa aula é prática, então eu quero que você vá fazendo a mesma coisa. Então, minha nacionalidade, escreve BAR, já vai direto para o Brasil. CPF do interessado, nome do interessado, Fábio Barbiero, sexo do interessado, masculino, grau de parentesco. Qual que é o grau de parentesco, o seu grau de parentesco com a pessoa que você está buscando? Então aqui ele dá, avô, bisavô, blá, 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 o próprio pai, procurador, tetraneto, trisneto, tal. Eu vou colocar aqui tataraneto. Então o meu grau de parentesco
em relação ao Giordano Barbiero, eu sou o tetraneto dele. Então aqui eu mostro, tá vendo? Informe seu grau de parentesco. Isso daqui, ó, não importa, tá? Isso daqui não tem nenhuma relevância pro documento que vai ser feito. É só uma questão, não sei se é estatística do ministério, não sei por que eles pedem isso. Na verdade, isso aqui é tudo irrelevante. Mas tá aqui, tem asterisco que a gente tem que colocar. Motivo da solicitação, aquisição da cidadania. Quando você clica aquisição da cidadania, aparece mais um campo aqui, indicar o país. E aí você vai procurar Itália ou vai digitar Aí, ó, já apareceu aqui, ó, Itália. Ok. Então aqui, ó, seu nome, sua nacionalidade, seu CPF, seu nome, seu sexo, seu grau de parentesco com o italiano. O motivo é aquisição da cidadania para a Itália. E aqui começa, então, a parte do italiano. Por isso que você precisa ter o documento dele italiano em mãos. Então aqui no meu caso, ó, no documento do meu antenato está escrito Giordano Barbiero. Então eu vou digitar aqui Giordano Barbiero. Primeiro nome, depois o sobrenome. Sexo dele, masculino. Nome do pai dele era Cipriano Barbiero. O nome da mãe dele era Matea Trevisan. Data de nascimento, 26/3 de 1863 ou 62. Ok. País de nascimento, digita de novo, Itália. Aí aqui você vai colocar os caracteres. Só que, ó, C, X, K. Só que antes de você clicar lá embaixo, ó, de vir aqui, ó, e colocar emitir, nós precisamos colocar, e você aprendeu isso lá no outro vídeo, nós temos que colocar as variações. Então aqui, ó, eu tenho 3 variações. Eu já vou até copiar aqui, ó. Ctrl C, mais Ctrl V. Opa, faltou o J. Jordão Barbiero. Tem mais alguma variação? Tem. Jordão Barbieri. Ctrl C. Clico mais aqui, vai aparecer mais um campo. Colo Jordão Barbieri. Tem mais algum? Tem. Jordão Barbieri. Então clico no mais aqui e colo isso daqui, ou digito. Então, o primeiro campo sempre vai ser o nome tal qual consta na certidão italiana, exatamente como está na certidão de nascimento italiana ou na certidão de batismo italiana. E aqui você vai colocando as variações. Então você vai pegar os seus documentos brasileiros e você vai ver lá. Se o nome dele ou se qualquer outro sobrenome, às vezes não é, quando a gente lida com sobrenome, às vezes não é só o nome dele, tá bom? Fábio, ficou confuso, vou explicar. Digamos que eu pego as minhas certidões, tá? Deixa eu aumentar isso daqui. Digamos que é assim, ó. Digamos que eu tenho assim, ó. Casamento do Jordão. Óbito do vô Jordão. Aí eu tenho nascimento do meu vô Luiz. Casamento do Luiz. Óbito do Luiz. Sei lá, nascimento do meu vô Briane. Sim, meu vô chamava Briane. Por quê? Pergunta pra mim, não sei. Ah, não sei. Mas ó, digamos que no casamento do Jordão, você começou a pesquisar e tá escrito assim, ó. Aos tais dias, mês tal, compareceu ele, Jordão Barbiero, e declarou blá 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 blá. Aí no óbito do Jordão mostra, morreu aqui, né, compareceu fulano de tal e declarou que morreu Jordão Barbiero. Aí lá no casamento do Luiz tá escrito assim, compareceu Jordão Barbieri e deu o nome do seu filho. Ou, vou colocar outra coisa, compareceu Jordão Barbiero e deu o nome do seu filho, que vai se chamar Luiz Barbieri. Veja, o nome do pai pode até estar correto, mas se houve qualquer variação do sobrenome nos seus documentos que seja diferente do original italiano, então se era Barbiero virou Barbieri, se era Trevisan virou Trevisani, Trevisano, Trevisan com Z, não necessariamente no nome do italiano, mas no nome de qualquer um dos descendentes dele, você também coloca a variação. Então digamos que neste meu documento aqui, o Luiz Barbieri, e aí o Briane tivesse nascido Briane Barbieri, ou Barbieri, tá? Veja, ainda que não estejamos falando especificamente do Giordano Barbiero, toda vez que você tiver variações do sobrenome, no nome de quem quer que seja, não somente do italiano, você tem que colocar
estas variações na CNN. E aí você vai fazer... Aí, claro que você vai colocar o nome do italiano e as eventuais variações do sobrenome destas outras pessoas. Aqui eu não colocaria, por exemplo, Luiz Barbieri. Eu colocaria Jordão, sempre o nome dele, Jordão Barbieri, Giordano Barbieri, etc, etc. Tá bom? Ok. Fez isso, você pode colocar até 10, tá bom? Ó. Máximo 10 outros nomes, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode colocar 10. Então, no nosso caso aqui... Ah, na dúvida, peque pelo excesso, tá bom? Por exemplo, nesse caso aqui, eu até pediria assim também, ó. Jordão Barbieri. Colocaria Giordano Barbieri. Mesmo que tivesse Jordão com J, eu colocaria Giordano também. Peque pelo excesso. Tem 10, vai colocando. Mas, Fábio, isso gera algum problema? Não. Gera problema se você colocar menos. Se o oficial de Estado Civil do Comune que vai analisar seus documentos perceber que lá no meio dos seus documentos tem o sobrenome Barbieri e você não colocou na CNN, ele vai pausar o seu processo e vai pedir para você fazer uma nova CNN. E aí você vai ficar gastando dinheiro na Itália em euros, tempo e dinheiro. Então, na dúvida, coloca lá tudo que tiver que colocar. Fez isso? Se certificou, foi lá no seu documento, viu, ok, tá todo mundo aqui, eu coloquei todas as variações do sobrenome e do nome dele, então era Jordão, eu coloquei Jordão, coloquei Jordão Barbiero, Giordano Barbiero, Jordão Barbieri, Jordão Barbieri e Giordano Barbieri, Jordão Barbieri e Giordano Barbieri. Ok. Percebeu? Tá tudo certinho? Você vai vir aqui, nesse botão que sabe-se Deus por que cargas d'água, ou o pessoal do Ministério da Justiça não coloca esses botões aqui dentro, coloca só aqui desse lado e clica em emitir. O que vai acontecer? Isso daqui. Isso daqui é a sua CNN. Este momento está dizendo o seguinte, olha só, o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania do Departamento de Imigrações, certifica, ó, Departamento de Imigrações da Secretaria Nacional da Justiça, certifica, a pedido de Fábio Barbiero, que não consta, até a presente data, registro de naturalização em nome de Giordano Barbiero, ou Jordão Barbiero, ou Jordão Barbieri, ou Jordão Barbieri, ou Giordano Barbieri, ou Giordano Barbieri, filho de Matteo Trevisan e Cipriano Barbiero, natural da Itália, nascido na data X. Então, isso daqui é a prova para o governo italiano, para o oficial que vai fazer o seu processo de reconhecimento da sua cidadania italiana, que o seu antenato não se naturalizou brasileiro. Ele não se naturalizou com o nome dele, que ele efetivamente recebeu na Itália, mas não há nenhum registro até de algum outro nome que ele, porventura, poderia ter usado no Brasil. Por isso que aquele outro vídeo anterior a esse faz sentido. Pela primeira vez eu explico para você, num vídeo teórico, que é o outro, por que existe a CNN. Porque antes só existia esse tipo de vídeo, só falava assim, ó, gente, a CNN é quando o italiano se naturalizou ou não. Então vamos lá, agora você entende os motivos. Então agora você entende, então eu preciso colocar as variações, porque ele pode ter se naturalizado brasileiro com o nome que ele utilizava no Brasil. Eu dei esse meu exemplo. O meu antenato italiano Giordano, ele não usava esse nome no Brasil, ele assinava como Jordão. Então se ele tivesse, em algum momento da história, solicitado a naturalização brasileira, ele teria usado Jordão Barbiero, porque ele não tinha mais nem documento italiano em mãos. Ele usava a certidão que ele recebeu aqui no Brasil, quando ele se casou, quando ele teve alguma situação aqui, ele usava esse documento. Então agora você aprendeu. Na teoria, lá naquele outro vídeo, e se você não assistiu, eu vou falar para você assistir de novo, porque senão você vai ficar boiando aqui. E isso daqui, o que você vai fazer agora com isso? Você vai imprimir. Vai clicar aqui e vai imprimir esse documento e tá pronto. Este é a prova que seu antenato não se naturalizou. Se porventura, tá, tivesse acontecido dele ter se naturalizado ou deles terem encontrado algum processo ali de naturalização, ao clicar em emitir ia ter aparecido aqui uma janelinha bem no meio da tela dizendo, atenção, não foi possível emitir uma negativa porque consta nos nossos bancos de dados informações pertinentes a este nome. Então, por isso, preenche o formulário abaixo. Aí você ia preencher um outro formulário para pedir o que ia acontecer nesse momento. Isso daqui é um sistema. Então, isso daqui, ele entrou no arquivo online, que já está lá digitalizado, que já está lá bonitinho no site do departamento lá de imigrações,
e pesquisou lá no arquivo, no banco de dados, puf, não achei. Quando ele acha algum nome parecido ou um homônimo, etc., ele bloqueia a pesquisa e diz, aparece a caixinha dizendo, olha, existe aqui uma naturalização ou existem indícios de naturalização. Você preenche esse formulário e aí esse formulário vai para um funcionário e uma pessoa vai fisicamente pegar lá e fazer uma análise um pouco mais criteriosa, não somente nos bancos de dados, mas vai pegar os livros, vai verificar de forma um pouco mais aprofundada se efetivamente consta. E pode ser que também não conste, ele vai emitir uma CNL. Se porventura ele encontrar um registro de naturalização, você vai fazer o que eu te explico lá no outro vídeo e vai verificar ali na nossa linha de tempo se houve ou não a interrupção da cidadania para você, tá bom? Então, este era o vídeo sobre a emissão na prática da sua CNN. Se você gostou desse vídeo, não preciso nem te lembrar que eu preciso que você mande esse vídeo para outras pessoas que você sabe que estão no processo de cidadania, que precisam de informações claras, honestas e precisam sobre o processo de cidadania italiana. E a gente se vê então no próximo vídeo. Grande abraço e arrivederci!